Fala pessoal, eu sou o professor Ricardo, você está no canal Educação em Física. Nosso assunto de hoje é um assunto muito cobrado, muito exigido, provas, exames vestibulares, no Enem, dinâmica, dinâmica, trabalho de uma força constante. Esse conceito de trabalho, ele é difícil de explicar, porque ele pode ser aplicado em várias situações e ele está relacionado com coisas que não são palpáveis, não são concretas, né? A gente não consegue ver, não consegue enxergar, não consegue tocar. Mas eu acho que eu vou conseguir mostrar para vocês quais são as variáveis que estão envolvidas no estudo do trabalho. No nosso caso aqui no ensino médio, a gente vai estudar o trabalho de uma força constante, ou seja, é aquela força que durante todo o período do fenômeno que a gente está analisando, essa força não varia. Então, o que vocês têm que associar ao conceito de trabalho é que trabalho está relacionado com a medida da variação de energia. Pode ser de um corpo, pode ser de um sistema. E quando que essa energia ela varia? Quando esse corpo ou quando esse sistema, ou ele recebe energia ou quando ele cede energia. E como é que a gente procede? Como é que a gente processa essa variação de energia? Através da aplicação de uma força. Então o trabalho está muito relacionado com medida da variação de energia e para essa variação de energia, essa transferência, essa transformação, a gente tem que aplicar uma força nesse corpo ou nesse sistema. E como é que a gente mede isso? Então vamos imaginar aqui uma seguinte situação. Eu tenho aqui uma caixa, um corpo, está sendo puxado por uma força sobre uma superfície horizontal. A princípio, vamos considerar que não existe atrito entre essa caixa e a superfície. Então, eu estou puxando essa caixa vai sofrer um deslocamento de uma certa posição A para uma certa posição B. E como que eu realizo esse deslocamento? Eu tenho que aplicar uma força, mas quando eu aplico uma força, eu estou transferindo energia, nesse caso aqui, através, vamos supor que isso aqui seja uma corda, um fio, estou transferindo a energia do meu corpo, eu aplico uma força através da corda e transfiro a energia do meu corpo para esta caixa. E qual que é a medida dessa transferência de energia? É o trabalho. E como que a gente faz essa medida? Essa é a força F que está sendo aplicada na caixa. Lembre-se, força é uma grandeza vetorial, então ela tem intensidade, direção e sentido. E o deslocamento aqui nesse caso é horizontal. Reparem que a força, o vetor força faz um certo ângulo alfa com o vetor deslocamento. Aqui é uma paralela, né? Da superfície. Então, como é que eu meço essa variação de energia? Como é que eu meço o trabalho de uma força constante que foi aplicada nesse corpo e através da aplicação dessa força eu transferi energia minha, eu que estou puxando o corpo, através da corda, mas sou eu que estou puxando o corpo. Como é que eu transferi energia para esse corpo? Quanto de energia eu transferi? Isso que é importante no conceito de trabalho. Isso é medido da seguinte forma, trabalho então é a aplicação da força e o deslocamento que o corpo sofreu. Por quê? Porque o deslocamento foi o efeito da aplicação da força. Então, a medida dessa transferência de energia se dá como a força que eu apliquei e o efeito dela, que é o deslocamento. Reparem que força e deslocamento são grandezas vetoriais. Mas o trabalho não é. O trabalho é uma medida de variação de energia. E energia é uma grandeza escalar. O que isso quer dizer? Não tem direção, não tem sentido e pode ser positivo ou negativo, tá? Importante lembrar disso. Então, trabalho é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de alfa. Quem que é o alfa? É o ângulo entre o vetor força e o vetor deslocamento. Lembrando aqui que eu posso escrever dessa forma também, né? F de x vezes o deslocamento. Por quê? Quem que é o F de x? É a projeção da força F nesse eixo horizontal que normalmente a gente chama de x. Mas Ricardo, se você fez a projeção de F no eixo x, cadê a projeção de F no eixo y?
a componente Y dessa força não entra no cálculo do trabalho? Não entra. Por quê? Porque a componente Y da força F não está interferindo, não está participando do movimento na horizontal. Muito importante isso aqui, a gente vai ver aqui, ó, na análise desse sinal do ângulo alfa, tá? Bom, como eu falei para vocês, o trabalho é uma medida de variação de energia. Então a unidade de trabalho é o joule, a mesma medida de energia, tá? Então relembrando, trabalho de uma força é a quantidade de energia que é transferida ou que é cedida de um corpo ou para um corpo. Como que a gente mede isso? A força que está sendo aplicada nesse corpo, o efeito, que nesse caso aqui é o deslocamento, e o cosseno do ângulo entre o vetor força e o vetor deslocamento. Agora vamos analisar os sinais desse cosseno de alfa. Se esse ângulo está entre 0 e 90, pode ser igual a 0, mas ele tem que ser menor que 90, o trabalho ele é positivo. Por quê? Lá no círculo trigonométrico, de 0 a 90 graus, o cosseno é positivo, né? Quando ele é exatamente 90 graus, aí ele equivale a 0. Então, se o ângulo alfa entre a força e o deslocamento é exatamente 90, o trabalho é 0. Porque aqui o cosseno é 0, 0 vezes a força e o deslocamento, o trabalho é 0, tá? Então aqui, ó, entre 0 e 90 graus, excluindo 90, trabalho positivo. Se o ângulo entre o deslocamento e a força for exatamente 90, e é por isso que a componente Fy da força F não entra aqui no cálculo, o trabalho dessa força é 0. E se o ângulo entre a força e o deslocamento está entre 90 e 180, aí o cosseno é negativo. Consequentemente, esse trabalho dessa força... Opa, aqui está errado, né? Consequentemente, o trabalho dessa força, ele é negativo também, tá? Cuidado aqui, ó, negativo, tá? Então, quando o trabalho é positivo, a gente chama esse trabalho de motor, ou seja, ele está ajudando o deslocamento. Quando o trabalho é negativo, a gente chama esse trabalho de resistente, ou seja, de uma maneira bem geral, bem simples, né, para fácil compreensão, ele está atrapalhando o deslocamento. Quer ver um exemplo de trabalho negativo ou trabalho resistente? Agora vamos considerar que a gente tivesse aqui, ó, a força de atrito, tá? Então se eu tivesse o Φ aqui, ó, vou colocar uma força de atrito agora aqui. Se eu tivesse o atrito, o deslocamento é para a direita, o atrito é para a esquerda, o ângulo, o cosseno do ângulo, o ângulo aqui seria 180 graus, né? O cosseno entre a força e o deslocamento seria 180, cosseno de 180 é menos 1, esse trabalho então da força de atrito seria resistente. Desse exemplo, a gente já pode deduzir que nós podemos calcular individualmente, num processo, o trabalho de cada força que está influindo no deslocamento. Então a força F vai ter o seu trabalho calculado, a força de atrito vai ter o seu trabalho calculado, e eu posso calcular também o trabalho da força resultante para esse deslocamento. E como que eu calculo então o trabalho da força resultante? Ora, eu posso calcular o trabalho da força resultante de duas formas. Ou eu calculo o trabalho de todas as forças envolvidas, né? F2 e assim por diante. Ou eu posso dizer que o trabalho da força resultante é igual à própria força resultante vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Ou seja, aplico essa definição para a própria força resultante. Então, pessoal, trabalho de uma força constante sempre associamos com a variação de energia, e essa variação de energia acontece por causa da aplicação de uma força. Reparem que a gente está calculando o trabalho da força F aplicada nesse corpo, certo? Como que a gente calcula isso?
força vezes o deslocamento, que é o efeito, né, da aplicação dessa força, vezes o cosseno de alfa. Força, deslocamento, alfa é o ângulo entre o vetor força e o vetor deslocamento. Se eu tiver mais de uma força envolvida, eu posso calcular o trabalho de cada uma e depois fazer a soma, ou eu posso calcular diretamente o trabalho da força resultante, tá? Deixa eu melhorar isso aqui, para ficar mais claro. Ó. Aqui eu posso dizer então que o trabalho da força resultante é igual ao quê? A somatória dos trabalhos, certo? Das forças, N forças que estão agindo. Ou o trabalho da força resultante é direto. Força resultante vezes o deslocamento vezes cosseno de alfa. Ricardo, qual que é a diferença entre usar isso aqui e isso aqui? A gente vai ver até no próximo bloco, que a gente vai falar como é que a gente calcula o trabalho quando a força não é constante. A gente vai ver que tem situações que é mais prático calcular dessa forma e tem situações que a gente só vai conseguir calcular dessa forma, tá? Então agora eu vou sair aqui da frente do quadro, vocês darem um print nessa tela e aí agora a gente volta para falar como que a gente calcula o trabalho de uma força que não é constante. Não sai daí, vou só ajeitar a lousa, já vem. Pessoal, a gente viu até agora então como é que a gente calcula o trabalho de uma força constante. E quando essa força não é constante, ou seja, ela é variável ao longo, o que quer dizer que uma força é variável? Que o módulo, a sua intensidade, até a sua direção, sentido, ao longo do movimento, ela varia. Se essa força varia, eu não consigo calcular o trabalho através dessa fórmula. Por quê? Porque vamos supor que no momento a intensidade seja 10 newtons. Depois andou 1 metro, 10 newtons. Andou 2 metros, 5 newtons. Andou 4 metros, esse ângulo variou. Então não dá para aplicar essa fórmula para calcular o trabalho de uma força variável. Como que a gente calcula então? Através do gráfico força pelo deslocamento da aplicação dessa força. Então repare, o trabalho de uma força variável é numericamente igual à área desse gráfico força e deslocamento. Cuidado, hein? Quando a gente fala numericamente igual à área, isso quer dizer que o módulo, a intensidade do trabalho é exatamente igual ao número da área desse gráfico. Reparem aqui, ó. Área 1, área 2. Dessa posição até esta posição, a força está onde? Ó? Na parte positiva do eixo Y. Então o trabalho é positivo. E dessa posição até aqui, a força está onde? Ó? Na parte negativa do eixo Y. Então a força é negativa em relação, cuidado, em relação ao deslocamento. Se o deslocamento é nessa direção, nessa segunda parte do gráfico, isso quer dizer que a força está indo contra o deslocamento. Então o trabalho ele é negativo. Numericamente igual à área do gráfico. Nessa parte do gráfico o trabalho é positivo, nessa parte do gráfico o trabalho é negativo. Tá? Pessoal, mais um print e a gente já volta com o exercício de aplicação desse assunto, tá? Sai daí que eu já venho. Pessoal, então está aqui a situação do nosso exercício. Dois corpos, corpo A, que eu vou chamar aqui de corpo A, apoiado sobre a mesa, ligado ao corpo B por uma corda, o corpo B está suspenso. Quando esse sistema de corpos é abandonado, o que acontece? O corpo B puxa o corpo A desliza, está no enunciado, desliza 2 metros, então deslocamento de 2 metros. Ele quer saber qual é o trabalho realizado por cada uma dessas forças, as forças estão representadas aqui, nesse deslocamento de 2 metros. Ele dá o valor da força Q, a força P e a força F. Bom, primeiro, eu sei que trabalho, a gente pode calcular por F vezes o deslocamento vezes
o cosseno do ângulo entre o vetor deslocamento e o vetor força. Bom, de antemão, a gente já pode afirmar que no deslocamento do bloco A, o trabalho da normal e o trabalho da força-peso é igual a zero. Por quê? Cosseno de alfa é zero. Qual que é o ângulo entre o deslocamento e a normal? Aqui, ó. O deslocamento e a normal, 90 graus. O deslocamento e a força-peso, também 90 graus. Então, já posso afirmar, vou colocar até aqui embaixo, ó. O trabalho da normal é igual ao trabalho da força-peso, que é igual a zero. Por quê? Cosseno de 90 é zero. Zero vezes tudo isso, trabalho é igual a zero. Agora eu vou calcular o trabalho de cada uma dessas forças aqui. Vou começar então pela força F. Ó. Qual que é o trabalho da força F? O trabalho da força F é a força F vezes o deslocamento e o cosseno de 180 graus. Por que 180 graus? Porque o deslocamento está nesse sentido e a força F está nesse sentido. O ângulo entre o deslocamento e a força F é igual a 180. Então, o trabalho da força F é 10 newtons vezes o deslocamento, que é igual a 2, e o cosseno de 180, menos 1. Cuidado, hein? Menos 1. 10 vezes 2, 20, vezes menos 1. O trabalho da força F, então, é menos 20 joules. Trabalho, mede variação de energia. Trabalho é dado em joules. E agora o trabalho da força, o trabalho da força Q. Trabalho da força Q primeiro, tá? Por que eu não vou calcular nem da T, nem da T'? Porque eu não tenho valor, certo? Eu não tenho o valor delas. Então eu vou calcular o trabalho da força Q que eu tenho, ó. O trabalho da força Q, então, é igual ao quê? É a força Q vezes o deslocamento e o cosseno de... Qual que é o ângulo entre o deslocamento, que é para baixo, e a força Q, que também é para baixo? O ângulo é zero, né? Então é o cosseno de zero. Cosseno de 0 graus. O trabalho da força Q, então, é igual... A força Q é igual a 30 vezes 2 vezes cosseno de 0 é 1. Então, o trabalho da força Q é igual a 60 joules. Já dá para eliminar algumas alternativas aí? Já dá para eliminar, olha. Alternativa A e a alternativa D eu já posso eliminar, certo? O trabalho da força Q todas são 60, bom sinal, sinal que a gente acertou, né? Agora nós vamos calcular o trabalho da força T. Reparem que T e T' são iguais, por quê? É a tração, né? Tração no mesmo fio é sempre igual. Então, para eu calcular o trabalho da força T ou o trabalho da força T', eu posso aqui, como ele não me deu o valor, eu posso aplicar primeiro, para achar o valor da força T, eu posso aplicar o que? Segundo a lei de Newton, né? Para a força T, força resultante no movimento horizontal, é a massa do bloco A vezes a aceleração. Quem que é a força resultante? T menos F. E a massa do bloco A? Pessoal, se a força-peso para o bloco A é igual a 20, quanto que vale a massa? Força-peso não é mg? M vezes a aceleração da gravidade. Se a força-peso é 20, 20 dividido por 10, a massa do bloco A é igual a 2, tá? 2 vezes A. Vamos colocar aqui, ó. P é igual a massa do bloco A vezes G. Então, a massa do bloco A é igual a 20 sobre 10, que é igual a 2. Só para ficar claro de onde nós tiramos esse valor de 2 para a massa do bloco A. Então, a força T vai ser igual a F mais 2A. Quanto vale F? F ele deu. É 10. Então, a força T é igual a 2A mais 10. E o T'?
Telinha, eu vou aplicar, segundo a lei de Newton, para o bloco B. Para o bloco B, vamos fazer em vermelho aqui, ó. Para o bloco B, a força resultante é igual a massa do bloco B vezes a aceleração. Qual que é a força resultante? O bloco está descendo, então a força Q é maior que T'. Então Q menos T' é igual a massa do bloco B. Eu vou usar o mesmo raciocínio, porque eu sei que aqui, essa força Q, embora seja a letra Q, é a força peso. 30 dividido por 10, 30 dividido por 10, a massa do bloco B então é 3A. Isso significa o quê? Que T' é igual a Q menos 3A. Qual o valor da força Q? 30. 30 menos 3A. Agora eu sei que T e T' são iguais. Então eu posso substituir aqui, né? T' é igual a T, então 2A mais 10 é igual a 30 menos 3A. 2A é T, 30 menos 3A, T' são iguais, 2A mais 10, 30 menos 3A. Aqui eu vou achar a aceleração. 5A é igual a 30 menos 10, 20. 5A, porque eu passei o 3A positivo, né? A é igual a 20 dividido por 5, 4 metros por segundo ao quadrado. Então agora, eu substituindo aqui, ó, qual que é o valor de T? T é igual a 2 vezes 4 mais 10, que é igual a 2 vezes 4, 8 mais 10, 18. Então T é igual a 18 newtons. Então como é que fica o trabalho da força T? O trabalho da força T é igual a T vezes o deslocamento vezes o cosseno de quanto? Deslocamento nesse sentido, a força T também nesse sentido, cosseno de 0 graus. Cosseno de 0 a 1. Então vai ficar 18 vezes 2 vezes 1. Isso aqui é igual a 36 joules. E o trabalho de T', agora cuidado, hein? O trabalho de T' é igual a T' vezes D vezes cosseno de 180, né? Por que 180? Porque o movimento é para baixo, a força T' aponta para cima. Então o trabalho de T' vai ficar igual a 18 vezes 2 vezes o seno de 180, que é menos 1. O trabalho então vai ficar menos 36 joules. Pessoal, vimos então que o trabalho de uma força constante pode ser calculado através dessa fórmula. O ângulo alfa é o ângulo entre a força e o deslocamento. O trabalho de uma força variável a gente só consegue aqui no ensino médio descobrir através da área do gráfico força pelo deslocamento. Vou deixar uma lista de exercícios, tente fazer, assiste ao vídeo de novo, consulte seu material didático, reveja as aulas de dinâmica, cinemática, a gente vai ver que trabalho vai ter bastante dinâmica, bastante cinemática, e se ainda assim tiver dúvida, deixa no comentário que nós vamos resolver, tá bom? Eu sou o professor Ricardo, você está no canal Educação em Física. Aguardo você no próximo vídeo, até lá!